A tua igreja te adora. A tua Aleluia. igreja te Glória a adora. Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Os irmãos que nos assistem pelas redes sociais, a paz do Senhor. Eu quero que os irmãos estejam abrindo a palavra que está no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 35. João, capítulo 6, a partir do versículo 35. Esperar todo mundo achar. Acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vem e firme que tendes que me viste, e contudo não crede. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Eu quero que os irmãos se assentem, porque o versículo que nós lemos é só esses versículos mesmo. E hoje nós vamos tratar daquele que é o pão da vida. E o nosso tema é Jesus é o pão da vida. E nós olhando para os textos anteriores, Jesus, ele fazia milagres como ele fazia, se manifestava o poder de Deus, né, com toda a glória e poder que ele tinha. E em um momento o povo estava ali ouvindo Jesus a pregar a palavra. E chegou um momento que aquele povo, os discípulos falaram: Senhor, é momento de dispensar esse povo. Mas Jesus disse: mas eles não podem ir porque eles precisam de alimento. Então os discípulos também falam: Senhor, mas nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixes. Então Jesus fala: traz até a mim. E Jesus, pegando aqueles 5 pães e 2 peixes, deu graças ao Senhor. E ali houve uma multiplicação daqueles pães e daqueles peixes. Foi tanto o milagre de Deus naquele momento, que nenhuma pessoa ficou sem alimentar. Porque o alimento foi multiplicado e ainda sobrava, porque tanto que foi o milagre de Deus. Porque Deus não faz pela metade, Ele faz tudo perfeito. Mas quando nós chegamos nesse texto, Jesus começa a confrontar, porque Jesus ele sai daquele lugar, ele vai para outro lugar, e o povo queria estar com Jesus aonde que ele estava. Então eles chegaram onde que Jesus estava, naquele lugar. Mas Jesus conhece o coração meu e conhece o teu coração. Aquelas pessoas estavam preocupadas com o quê? Era com o alimento que Jesus tinha dado a eles antes. Então Jesus fala com ele: eu sou o pão da vida. Jesus quer explicar para nós que o que vocês comem, o que vocês têm neste mundo é temporário, vai acabar. Mas o que Jesus fala, o que eu tenho para vocês é para a eternidade. Eu mato a fome, eu mato a sede daqueles que me procuram. Então Jesus é aquele que é tudo para nós. Nessa palavra ele quer dizer: tudo que vocês precisam é de mim, não é do mundo que vocês precisam. E aquelas pessoas não entendiam aquilo que era o propósito de Deus na terra, aquilo que era o reino do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus mostrava, que Jesus ele tinha prazer de pregar a palavra a todo canto, a todo momento. Jesus ele entrega essa palavra para aquelas pessoas, e ele fala no Antigo Testamento, lá atrás, seus pais morreram porque comeram o maná que descia do céu, mas eu sou aquele pão que desceu do céu, esse pão que é para a vida eterna. Então ele estava explicando a eles que eu não sou aquele pão que terminou naquele lugar, eu sou o pão que continua para sempre.
Então Jesus, ele estava ali confrontando essas pessoas, porque aqueles que viveram naquele tempo não conheciam Jesus, assim como Moisés, ele não conhecia Jesus, porque lá em Deuteronômio 8:3 vai dizer a palavra: Moisés, você não conhece esse pão que vai descer do céu, porque todo aquele que ouve a minha palavra, que escuta a minha palavra, Deus fala com ele, nem de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus estava ensinando para essas pessoas: o que vocês precisam é da palavra que eu estou te alimentando, não físico, mas é o espiritual, porque nós precisamos é mais do espiritual que é do carnal. Porque o carnal você vai ter ele por um certo momento, mas Jesus diz: eu estou com vocês todos os dias, eu sou tudo que vocês precisam, eu sou tudo que você precisa no lar, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Jesus está nos mostrando: eu mato a sede, eu mato a fome, eu te consolo, eu te dou abrigo, eu que te confronto, eu que te conforto, eu sou aquele que falo, aquele que diz tudo que o Pai faz. Então Jesus diz nesse texto também: eu sou aquele que me enviou, e eu faço aquilo que é a vontade do meu Pai. Jesus não estava fazendo a vontade dele, ele veio cumprir o que era a vontade do Pai. Então este pão da vida que Jesus fala, é que nós precisamos nos alimentar. Hoje você está aqui porque você precisa alimentar o seu espiritual. Você não veio aqui para comer algo carnal, mas você veio ouvir a boca de Deus falando nessa noite, porque Jesus, ele pregava, ele alimentava, ele curava, ele libertava, mas Jesus não veio para esse propósito, porque o mesmo Jesus que é o pão da vida é o Jesus que salva, é Jesus que restaura, é Jesus que transforma, é o Jesus que dá aquilo que você precisa. Mas nós temos que entender: nem tudo que nós pedimos, às vezes é a vontade de Deus, porque a vontade deles era comer aquilo que ali tinha naquele momento, mas o que Deus tem para você é muito melhor, o que Deus tem para a minha vida e para você é muito melhor. Deus está falando conosco: se você me alimentar todos os dias, você não perece, você não vai morrer, você vai ter vida eterna. Nós temos que morrer para o mundo, mas viver o céu. É isso que é o ensinamento de Deus. Esse tempo que nós estamos passando é temporário, o momento que nós vivemos aqui é temporário, então o momento que nós temos é para a eternidade. Morar com Deus é muito mais melhor que viver o que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos aqui reunidos neste lugar, nós estaremos reunidos com Deus vivo e poderoso, nós estaremos face a face com Ele, aonde estará ali um banquete preparado, aonde você vai alimentar ali juntamente com Moisés, com Arão, com Elias, todos aqueles que estavam aqui registrados, vocês vão estar com eles. É a promessa de Deus para a nossa vida, é a promessa da palavra de Deus. Aqueles que for fiel até o fim, aqueles que permanecer até o fim, vão ser vitoriosos, porque aquele que nasce de Deus, aquele que nasce de Jesus é vitorioso. Ele não veio para perder batalha, ele veio para ganhar as batalhas. Jesus está aqui nesse momento falando: o que nós precisamos é dele em todo o tempo, preciso dele em qualquer momento da sua vida, que seja no Brasil, que seja no exterior, mas Jesus tem que estar na sua vida. Então Jesus estava ali naquele povo, naquele momento, mas Jesus tinha um tempo determinado de estar ali com aquelas pessoas. Mas esse pão vivo também, ele nos ensina que tudo que vem de Deus é para melhor para mim e para você. Jesus veio representar o Pai na terra, Jesus veio ser Deus andando conosco. Jesus veio aqui representando o Pai que está no celeste, no espiritual, mas nós vivemos que Jesus está em nós. Nós não vemos Jesus fisicamente, mas nós sentimos o Jesus nas nossas vidas. É isso que nós vivemos, que nós sabemos que hoje a minha fome, minha sede tem sido matada, não a carnal, mas sim a espiritual. Então Jesus é esse pão que ele foi oferecido a nós. Porque quando você vai numa casa de alguém, se a pessoa tem um café para te oferecer, você só pode comer se ele te oferecer. Você não pode pegar de qualquer maneira. Nós não podemos ir de Jesus de qualquer maneira, da forma que nós pensamos.
mas na forma que nós estamos diante dele, é nos prostrar diante dele, ser reverente a ele. Senhor, eu preciso que o Senhor me alimenta, Senhor. E como é que nós alimentamos? Através da palavra, através das nossas orações. É esse alimento que o Senhor nos deu para nos deixar no meio de nós, a palavra do Senhor. E essa palavra, ela nos purifica e transforma nossas vidas. Essa palavra, ela nos dá aquilo que nós merecemos ou aquilo que nós precisamos. Há momentos que você chega triste, há momentos que você passa por uma dificuldade. Mas quando Jesus entra no teu interior, você começa a ser consolado, você começa a ser transformado de dentro para fora. Porque é dentro que nós estamos mais machucados, é dentro que nós ficamos mais feridos, aonde a dor é mais profunda, é lá dentro do nosso coração, aonde que o médico não pode curar, é o nosso coração. Mas Jesus, ele cura, ele transforma. Jesus, ele muda, ele tira a sua dor, ele tira o teu desânimo, mas ele te renova com alegria, te renova com a paz. É esse pão puro que nós precisamos, é esse pão que está lá no céu, esperando para o dia que o Senhor falou, falar com eles: vai, meu filho, e busca a igreja remida, uma igreja preparada. É a palavra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor. Não me queime